Bom, olá meninas, boa tarde Ludmila, boa tarde Ana. Vamos iniciar então aí a nossa primeira web aula, a última C do curso, né? Manutenção de sistemas mecânicos automatizados, né? É, Deixa eu só compartilhar aqui. Essa UC, pessoal, ela iniciou aqui no dia 18 do 11 e ela vai até o dia 8 de abril, correto? É bem extensa mesmo, é a última para finalizar. Ela é composta de três operações, certo? A gente está tendo a nossa primeira web aula hoje, pessoal. Aí eu vou permanecer com vocês toda semana aí, né? Toda terça. Aí depois até o dia 14 de janeiro. Entre o dia 16 e dia 30 eu vou entrar de férias. Aí depois eu só vou voltar depois do dia 30. É, aí quando eu retornar, vai ter passado a primeira terça, que é dia 4. Então vou voltar no dia 11. Dia 11 eu retomo a aula com vocês, certo? E a gente retoma até o final aí, que é o dia 1º de abril. Aí vocês vão ter essas aulas aqui, né? Pra, prioritariamente nessas datas, né? Então, vai iniciar a primeira aí dia 9 do 12, aí vai terminar só lá para março de 25. Se tiver alguma alteração, a escola, né, vai falar com vocês aí, tá bom? Bom, o que que consiste? Você fala, pô, mas não é a mesma coisa, então tá repetindo? Não, não necessariamente. Essa manutenção de sistemas mecânicos convencionais é para as máquinas, vamos dizer assim, de tecnologia, vamos dizer assim, a manutenção básica, aquela coisa mais manual. Já automatizados já são para sistemas mais complexos, então só são para sistemas que já têm uma elétrica e uma eletrônica embarcadas, são mais complexas, certo? Bom, a primeira parte então, pessoal, nós vamos falar, vou até falar da primeira superação, ela está aqui, né? Ela vai falar sobre a parte de pneumática, né? E também, pessoal, vou ver se eu abordo com vocês sobre um programinha que chama Fluid Sim. É um simulador de pneumática e de hidráulica. É, Ela está disponível aqui, só que ela só funciona no computador, certo? Vai precisar de um computador. Caso vocês estejam mexendo no celular, infelizmente esse programinha ele não funciona no celular, apenas em computador, certo? Mas de certa forma aqui eu não vou exigir tanto essa parte da simulação aqui com vocês. O professor aí pode levar vocês para um laboratório onde tem computadores aí e tratar com vocês com essa simulação. E também na parte prática, onde vocês vão ver uma pneumática, principalmente numa bancada didática e também em alguma coisa mais plausível aí na prática mesmo. Certo? Então vamos entender aqui a primeira superação e eu vou dar um pouquinho então do conteúdo aí relativo a ela aí, né? Então vamos lá. Vamos ler aqui e ver o que se pede. Então, a indústria Schwager, né, especialista em montagem de painéis automotivos, recebeu uma demanda para montar um novo modelo de painel para carros. Para atender tal demanda, Schwager necessita de uma nova máquina de clipagem. Clipagem é conformar um metal, né, uma chapa fina de metal aí, né? Bom, então quais são os componentes dessa máquina de clipagem? Então eu tenho um cilindro pneumático, né? Então eu vou mostrar para vocês o que que é isso, né? Então ele faz um movimento, tem uma peça mecânica que movimenta junto com esse pistão, tem um dispositivo para clipar, né? Que vai acionar clips, tem um molde para fixação da peça e dois botões, né? Bimanual. São dois botões, né? Botões independentes. Então, com a missão de criar essa máquina, foi convocado o Antônio, um engenheiro mecânico da Schwager. Por sua vez, Antônio precisou contratar o mecânico Carlos para ajudá-lo. Carlos é conhecido por ser um excelente profissional. Antônio explicou a Carlos que para ocorrer a clipagem é necessário que o cilindro pneumático seja acionado, pois quando o mesmo se movimenta, move-se também a parte da mecânica móvel. Isso faz com que os clipes que estão presos a ela se desloquem e sejam inseridos na peça onde está o molde.
Então, para que o cilindro seja acionado, é necessário acionar os botões bimanual 1 e 2 ao mesmo tempo. Dessa forma, o cilindro avançará. Para que o cilindro retorne, só será necessário soltar os dois botões, que aí volta, né? Como está aí no esquema. Você fala, mas não precisa de um botão só para fazer esse acionamento? Uma pergunta até que uma pergunta pertinente. Isso aí é justamente por segurança, pessoal. Geralmente, a gente inadvertidamente coloca uma mão ou outra ali, ó. Então, se você apertar um botão e deixar o outro desacionado, não aciona. Justamente porque provavelmente uma de suas mãos deve estar ocupada. Então, para retirar ela, principalmente dessa chama de zona de perigo, aqui, essa área de perigo, a gente tem que acionar os dois ao mesmo tempo. Para quê? Garantir segurança. Meramente por isso, né? Garantir sua segurança na operação. Bom, e o que que consiste então a atividade? Deixa eu fazer. Então, pessoal, o que que vocês vão fazer? Vocês vão elaborar uma lista de materiais pneumáticos para compra, né? Na verdade, aqui é só elaborar a lista, certo? Não precisa elaborar um orçamento nem nada complexo, só os componentes mesmo que necessita para fazer um circuito desse. Então, quando o Antônio estiver com a lista em mãos, ele solicitará a Carlos a montagem do sistema pneumático para o funcionamento da máquina. Então, essa primeira atividade é só levantar os equipamentos, certo? E é justamente isso aí que eu vou falar com vocês hoje. Então, além do apoio dessa aula, vocês podem também estar utilizando a apostila, certo? Então, tem aqui, ó, perdão, aqui não. É a primeira apostila. Então, tá aqui, ó. Ó, então eu tenho aqui a parte de compressor e pneumática, tá vendo? Ó? Praticamente esses dois capítulos aqui vocês vão precisar para poder elaborar, né, fazer essa primeira atividade. Certo? Então vamos lá, vamos lá, vamos iniciar aí. Bom, então, pessoal, aquele cilindro ali da clipagem, né, da atividade, da aspiração, ela está relacionada à pneumática, né? Bom, pneumático, o que que é essa ciência, né? Então, a pneumática, você vai ver que ela está presente em várias utilizações. Então, por exemplo, quem andou de transporte coletivo e transporte público no ônibus, quando o motorista vai abrir o ônibus, não parece, faz barulhinho de ar que abre a porta. Aquilo ali é um cilindro que atua abrindo as portas. Então, o motorista, ele aperta uma chave ali, né? Ele aciona uma chave, um botão, e a porta abre. Aí que ele quer fechar a porta, ele aperta de novo, aí faz agora para o cilindro recuar, né, por assim dizer. Então, um avança, o outro recua, fecha a porta. Abriu, fechou a porta. Então, utiliza a força do ar para fazer então esse movimento de abrir e fechar a porta, né? Bom, a pneumática, então, outro também na oficina, né? Então, que já levou na oficina aí, né? Ou somente para trocar um pneu, ao invés de você utilizar uma força manual com a chave, você pode utilizar então essa chama de pistola pneumática, né? Para uma chama de parafusadeira. Então faz aquele brum, brum, né? Faz um barulhinho bem típico, né? Onde parafusa e desparafusa de forma rápida. E como é que consiste aqui? Então o pessoal, quando aperta essa parafusadeira, o que que acontece? Aperta, e aí aqui é a pneumática. Então a pneumática ela vai fazer então acionar isso aqui. Então, o esforço é muito menor que você pegar manualmente a chave e querer tirar ali os parafusos, bem mais prático, né? Então, a pneumática, o que que ela lida? Ela usa o ar sob pressão para poder realizar trabalhos. Então, isso é a pneumática. Na indústria, é amplamente utilizado. Aqueles trabalhos repetitivos, rápidos, usa muito, por exemplo, avanço e recuo de cilindros, trabalhos repetitivos ali, é tudo, a maioria é coisas de pneumática, é o ar sob pressão. Então, é o ar sob pressão
que submetido a um determinado caminho ou algum cilindro ali, ele realiza algum tipo de trabalho. Pode ser um trabalho linear ou rotativo, depende da minha aplicação. Então, esse ar sob pressão é o nosso ar atmosférico. Ele pega da atmosfera e coloca sob pressão. Aí, esse ar sob pressão, ele vira um trabalho, para realizar um trabalho útil. Aí, se fez esse trabalho útil, esse ar ele pode ser jogado de volta para a atmosfera, não tem problema. Né? Por isso que faz o famoso espirro, né? Quando faz um barulho é porque é o espirro, né? Então, como eu falei, né, na indústria a gente utiliza em várias máquinas, né, máquinas, cilindros, então promove movimentação, fixação de partes necessárias, por exemplo, uma dobra de chapa utiliza, ao invés de usar algum, dependendo da força, utiliza pneumática, dependendo, utiliza hidráulica, que é a força do óleo, né, então quando é necessário mais força, né, então eu utilizo a hidráulica, que ao invés de usar o óleo, ou ao invés de usar ar, eu uso o óleo, né, então vocês vão ver que é basicamente a mesma coisa, só muda o fluido de trabalho. Ao invés de utilizar o ar, eu utilizo o óleo, né? Bom, então, pessoal, a gente tem que primeiro fazer a captação desse ar, né? Então, eu preciso pegar esse ar e comprimi-lo, né? Então, eu preciso, não é só simplesmente pegar o ar também, porque esse ar que a gente tem na atmosfera, ele tem principalmente umidade e tem também particulados, né? Então, é duas coisas que não se pode ter em nenhuma utilização, né? Em nenhuma máquina ali, nenhum equipamento lá na ponta final. Então, eu não posso ter nem umidade e nem partícula, né? Um particulado sólido. Então, eu preciso fazer um tratamento desse ar. Então, a primeira coisa que eu faço é comprimir esse ar. Comprimir, depois eu vou fazer então vou fazer então a desumidificação desse ar. Eu posso fazer ele antes ou depois de reservar ele. Bom, o ideal, então, primeiro desu- é, reservo ele, né? Então, pego esse compressor, posso colocar nesse reservatório próprio ou em outro maior, né? Esse reservatório, pessoal, o ar, então, ele vai estar sob pressão. E esse ar, então, esse reservatório, por questão de segurança, ele precisa ter alguns componentes, né? Como os que estão aqui. Por exemplo, um manômetro, né? Para verificar a pressão de controle, uma válvula de registro, né, que é justamente que faz essa medição de onde o ar entra aqui para medir. Eu tenho a saída, né, então eu tenho a entrada de ar e a saída de ar. Eu tenho a placa de identificação, né, por exemplo, da quantidade de ar que tem ali, a pressão de trabalho, pressão máxima de trabalho, né, que aqui a gente considera esse reservatório, dependendo do seu tamanho, como um vaso de pressão, ou seja, é um fluido que está sob pressão. Meu fluido aqui, no caso, é meu ar comprimido. Bom, e além disso, eu tenho a válvula de alívio, né? Então, por exemplo, extrapolou a pressão de trabalho, então ele precisa aliviar. Então, parte desse ar é jogado para fora. Então, esse ar que está muito sob pressão, ele vence a força dessa válvula, que é uma mola ali, vence a força da mola e parte desse ar, então, é jogado para fora. Para quê? Justamente para aliviar a pressão. Por isso, esse nome, válvula de alívio. Eu preciso também, para a questão de cumprir normas, principalmente NR13 também, e fazer a manutenção, preciso de uma escotilha para inspeção, onde eu vou poder ter que adentrar ali e fazer toda a inspeção, né? Inspeção externa, vou fazer uma inspeção interna, ver se as paredes estão ok, ver se não tem sinal de corrosão, né? E também vou precisar de um dreno, que mesmo fazendo uma desumidificação prévia do meu ar, ele ainda tem um pouco de umidade por contrabando que fala, né? Então preciso de um dreno, né? Porque a gente sabe que a água é mais densa do que o ar, né? Então a água desce e eu jogo esse dreno para poder tirar, né? Para poder tirar uma parte dessa água aí, né? Por dreno mesmo. Bom, do reservatório eu posso fazer passar para a etapa de desumidificação, onde eu vou retirar agora totalmente qualquer resquício de umidade que tenha no meu ar. O dreno, obviamente, não é suficiente para tirar o ar, ainda vai ter ainda uma certa quantidade de umidade. E meu ar, ele tem que ter uma garantia de quase 100% seco, sem nenhum tipo de umidade, nenhum tipo de particulado, né? E como funciona? A gente tem aqui uma secagem por refrigeração.
Então aqui eu vou ter uma troca, né, entre o ar úmido e o ar seco, uma troca de calor, né? Então o meu ar úmido aqui, né? Então vai ter um ar úmido e um ar seco. Então eles vão por contrafluxo, né? Onde então o meu ar aquele úmido ele vai perder a umidade, né? E como é que ele faz isso? Por um compressor de refrigeração, como é um circuito de refrigeração, onde ele vai ter um ar úmido e geralmente o ar úmido é mais quente, o seco é mais frio. Então faz essa refrigeração aqui do meu sistema, onde eu vou tirar a umidade do ar. Retirei a umidade do meu ar, agora eu vou passar para outra etapa, que é então a distribuição do ar comprimido. Então, onde eu vou passar esse ar comprimido os consumíveis pneumáticos, eletropneumáticos. Essa tubulação, ela precisa de uma certa inclinação, ela não pode ser reta. Então, se vocês já observaram também linha de distribuição pneumática, aqui está vermelho só para ilustração, mas a cor padrão geralmente é azul. Então, é azul, fica ali no teto, ele tem uma inclinação lá de meio até 2% do comprimento. Para que isso? Para justamente não ter uma probabilidade aqui, um risco de ficar umidade, né, em lugar plano. Então, eu preciso fazer isso aqui de uma certa forma. Se tiver ainda um mínimo de resquício de umidade, essa, essa umidade então descer e ir para um dreno, né, e ser para fora. E essa tubulação aqui, ó, também se vocês observarem, ela é propositadamente jogada para cima. Ela não pode ser para baixo justamente para a umidade não ir por gravidade, certo? Então o ar, ele como o ar é mais leve, né, meu ar comprimido é mais leve, eu jogo ele para cima. Eu evito então da umidade jogar vir de contrabando também. Então nessa parte aqui final, onde está o meu consumível, né, o meu aparelho ali, né, os meus equipamentos pneumáticos, então tem um conjunto lubrefil. Esse conjunto também, ele também tem uma parte de filtro, né? Então filtro de particulado e também uma espécie de purgador para também tirar a umidade. Então você pode ver que essa questão da umidade ela é bem crítica na parte pneumática. Não pode ter em hipótese nenhuma umidade. Meu ar tem que ser quase sem 0% umidade. E esses purgadores também é justamente para a parte dessa umidade vir para baixo e também ser drenado, certo? Então isso aqui eu faço então a distribuição onde eu vou utilizar os meus equipamentos, né? Eu posso ir para uma linha industrial, um processo industrial. Então o meu ar não é simplesmente retirado da atmosfera e jogado ali na linha, não, tem que passar por todo esse tratamento aqui. Bom, então ó, o início, né? O início então dessa produção do ar comprimido é pelo compressor, né? Então eu preciso comprimir esse ar a uma pressão acima da pressão atmosférica, né? Então ele vai ser sugado, por assim dizer, por vácuo nesse compressor aqui, que é um compressor de pistão, onde ele vai comprimir o ar até um certo nível ali e jogar para o meu reservatório, que está sobre alta pressão. Outro, como eu falei também, né, o sistema de desumidificação, né? Então, após a compressão, então eu posso utilizar antes do reservatório ou depois. Isso não tem um critério, depende muito da aplicação de como se faz também. Não são uma via de regra, mas o ideal é colocar um pouco, colocar antes também, mas não é uma coisa assim extremamente obrigatório, né? Bom, então, como o próprio nome fala, eu vou remover a umidade do ar, como falei, ele gera problemas, né? Então, quando o ar úmido ele vai ao desumidificador, ele passa por um pré-resfriador, ou seja, o ar úmido ele ainda está com uma certa temperatura, ele está quente. Então, ele diminui a temperatura para. A gente sabe que quanto o ar é mais frio, ele é mais denso, ou seja, suas moléculas estão mais próximas, né? Então, ele vai ser então resfriado, né? E esse processo vai fazer com que o ar perca a umidade. Então, essa umidade ela vai ficar armazenada, né? Na parte inferior do separador. Então ela fica na parte de baixo, né? Porque por questão de diferença de densidade, de massa específica, então a água que está ali desce e fica o ar então seco e frio, né?
Então, o ar seco vai passar por ele e o mesmo vai cegar, vai segue o caminho para o reservatório, né? Então, ele vem aqui e vai, o ar úmido vem, passa aqui e o ar seco vai embora, vai para o reservatório. Então, após o processo de desumidificação, ele vai então para o reservatório, onde ele é armazenado até o seu momento de utilização, né? Bom, aqui, pessoal, também é um dos segredos, por exemplo, do ar-condicionado. O que que o ar-condicionado tem que fazer? O que determina um pouco do calor ali do ambiente é principalmente a umidade. E o que que o ar-condicionado faz? Ele refrigera o ambiente, né? Deixa o ambiente com a temperatura menor, porém ele vai ter uma desvantagem, ele tem que retirar a umidade, que a umidade é um dos responsáveis por aumento de temperatura. Então, o meu ar-condicionado, o que que deixa? Deixa o meu ambiente seco. Então, quem tem ambiente com ar-condicionado sente, quem tem problema de sinusite, o ar fica mais seco, né? A gente sente um ambiente mais seco, mas esse, infelizmente, é um problema do ar-condicionado. A sua principal vantagem vai refrigerar o ambiente, porém, ele tem que fazer isso retirando umidade do ar. Bom, o reservatório pneumático, né, além de armazenar o ar, né, ele vai ter outras funções, né? Então, o reservatório ele vai estabilizar o fluxo de ar, né, ou seja, vai ficar pegando o ar direto do compressor ali, tendo que jogar para a produção, ele joga no reservatório, onde eu vou ter sempre ali onde vou ter sempre uma provisão direta ali, vou ter uma demanda direta de ar, sem que ele perca ali a minha pressão, né? E a instalação, né, desse reservatório tem que ser em local onde todas as conexões têm fácil acesso, né, como os drenos e as aberturas de inspeções. Depois dessa etapa, então, eu jogo para o sistema de distribuição, né? O meu sistema de distribuição, pessoal, é composto não praticamente todo isso aqui, ó. Então, ele tem uma linha principal que vai ser conectada às máquinas. Então, basicamente, o meu sistema é composto pelo compressor, um resfriador, né, dependendo aí para resfriar o ar, um separador de umidade, um reservatório, depois eu passo por um purgador automático, onde ele tira parte da umidade, um pré-filtro coalescente, né, para também tirar a umidade particulada, um secador, um purgador automático eletrônico, outro pré-filtro, um outro pré-filtro grau Y, um outro grau Z, então, para tirar principalmente umidade e particulado, um separador de água e óleo, né? Que para os equipamentos aí de demanda precisa ter uma lubrificação e uma parte desse óleo vem junto com o ar, então preciso fazer uma separação somente de água e óleo, né? E minha distribuição, né? Aí eu tenho vários tipos de topologia de distribuição. Esse aqui é em anel, que está meio que redundante. Por exemplo, se faltar de um lado, tem do outro, né? E bloqueia-se um lado para não ter problema, principalmente de perda de pressão do outro lado, né? Então, essa forma geralmente é utilizada para poder sempre garantir pressão nos meus pontos finais aqui de consumo de ar. Bom, como eu falei, esse aqui é o formato em rede, né? Então, ele garante, né, os dois lados, onde vai ter um reservatório secundário para manter pressão constante, né? É, tem essa inclinação que eu falei também, que é para manter, né, manter a umidade fora, né, manter a umidade sempre, vamos dizer, em gravidade, retirar aqui, nunca ficar parada aqui a umidade, né? O lubrefil, pessoal, que a gente utiliza aqui, né, na ponta final, né, o lubrefil, eles estão instalados nas máquinas na entrada do ar para garantir, então, que o ar chegue o mais limpo possível. Então, aqui ele retém particulado e umidade, né? Então, o conjunto ele é composto de um filtro, né? Então, ele vai ter um filtro, um regulador de pressão, né? Para regular aqui a pressão máxima, dependendo da minha máquina de trabalho. Se for uma máquina sensível, tem que trabalhar uma pressão menor, né? Ou o máximo que a linha permite também que tenha. O filtro, né? Que ele vai filtrar essas impurezas, né? Os particulados e o lubrificador, né? Onde vai colocar óleo, né? Para demanda de máquina, né? E esse óleo é impulsionado no sistema, então, para fazer a lubrificação das partes internas. Os sistemas mais antigos vão ter esse sistema do brefil. Provavelmente, na escola, se tiver o sistema novo, vocês não vão ver esse sistema do brefil. Você pode até dar uma estranhada no começo. Vai ter um sistema antigo, vai ter esse lubrefil, outros não, porque
A própria lubrificação, lubrefio, vamos dizer, ele já está no próprio sistema, né? Então, meu próprio sistema ali, vamos dizer, ele já é autolubrificante. Então, já retirou esse lubrefio. Ajuda mais, né? Então, aqui, de certa forma, dá muito problema de perda de pressão. Então, substitui isso aí, né? Até por uma lubrificação mais eficiente, né? Do que o próprio lubrefio. Ok, meninas, alguém tem pergunta, um questionamento? Não, tudo certo? Bom, meninas, então é isso aí. Vou finalizar a aula aqui por hoje. Caso então tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar, tá bom? Estou aqui para ajudar vocês. Vou desejar a vocês aí então uma boa tarde, fiquem com Deus e até a próxima. Então, meninas.